Os livros serão abertos e nós iremos ver cada caso. Por que um se salvou e o outro não? 1000 anos de paz na terra, no céu, ou é um período simbólico? O que a Bíblia ensina sobre o milênio? Talvez você nunca ouviu falar sobre o milênio, mas quando se fala de milênio, é o mesmo que 1000 anos, que é um período que aparece no capítulo 20 de Apocalipse. Esse período de 1000 anos, ele se inicia logo após a segunda vinda de Jesus. Existem crenças diferentes em relação ao milênio. Por exemplo, alguns acreditam de que esse período de 1000 anos, ele vai se iniciar sim após a volta de Jesus, porém será no céu, onde Cristo estará reinando com os salvos. Outros creem que esse período de 1000 anos vai acontecer aqui na terra, onde haverá 1000 anos de paz, onde Cristo estará reinando com o seu povo, não é? E haverá inclusive oportunidade de salvação. Outros creem que esse período de 1000 anos é um período simbólico, apenas para descrever a vitória do povo de Deus contra o pecado. Eu não sei no que você acredita, mas o que eu vou expor aqui agora, por meio da palavra de Deus, não é para forçar você a acreditar no que eu estou lhe ensinando, mas é uma forma de você analisar se o que você crê está de acordo ou não com o texto sagrado. Porque eu garanto para você, será textos claros falando em relação a esse assunto. O primeiro texto que eu gostaria de ler está no livro de Mateus, capítulo 24 e o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então aqui você já entende uma coisa. A pregação do evangelho, ela será concluída antes da segunda vinda de Jesus. Isso significa que após a volta de Jesus, não haverá mais pregação do evangelho, porque o último sinal antes da sua segunda vinda a este mundo seria a pregação do evangelho. Então, aqui a gente já começa a descartar a possibilidade de pregação do evangelho durante o milênio, porque isso aconteceria antes da segunda vinda de Jesus. Um outro texto que eu gostaria de ler com você está aqui ainda no livro de Mateus, só que no capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 27, Jesus disse assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, Jesus irá voltar quando o evangelho for pregado e ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. O que isso quer dizer? Eu gostaria de ler um outro texto antes de explicar para você. Apocalipse, capítulo 22 e o verso 12 diz assim, 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus voltar, ele vai dar a recompensa, ele vai retribuir a cada um, a cada ser humano, de acordo com as suas obras. Isto é, ele vai retribuir a vida eterna para uns e a morte eterna para outros. Isso significa que após a volta de Jesus, não haverá oportunidade, porque a decisão foi tomada antes da volta dele. Agora eu gostaria de ler um outro texto, e para onde Jesus prometeu que nos levaria após a sua volta. Quando você vai para o livro de João, capítulo 14, verso de 1 a 3, ele disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus disse que ele iria preparar moradas.
na casa do Pai. E ele diz: e depois que tudo estiver preparado, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aonde é que Jesus está agora? Jesus hoje, ele está na casa do Pai. Ele está no santuário intercedendo por mim e por você. Jesus hoje está no reino dos céus, na cidade santa. Então, quando Jesus voltar, ele prometeu que irá nos levar para a casa do Pai. Ou seja, ele não prometeu que nós estaríamos nesta terra passando um período de 1000 anos ou o milênio aqui na terra. Um outro texto. Quando você vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, ele vai dizer assim, acompanhe comigo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que quando Jesus voltar a essa terra, ele vai ressuscitar os mortos e os vivos que estiverem preparados, diz o verso 17, eles serão transformados e irá formar-se um só grupo de salvos, os que ressuscitaram e os que estavam vivos. E eles, diz a Bíblia, eles serão arrebatados e encontrarão a Jesus nos ares. E eles encontrarão Jesus nos ares para ir para onde? Para voltar para a terra, para viver 1000 anos. O apóstolo João, ele disse que Jesus, ele vai nos levar para a casa do Pai. Então, Jesus voltará e levará os salvos para o reino dos céus, para a casa do Pai. Há ainda um outro texto de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 6. Lembra que eu acabei de ler sobre a ressurreição? Apocalipse 20, verso 6 diz assim, ó: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Claro que a Bíblia está dizendo que quando Cristo voltar, ele ressuscitará todos aqueles que morreram nele e serão arrebatados, levados para se encontrar com Jesus nos ares. E assim, diz a Bíblia, eles estarão para sempre com o Senhor. E diz o Apocalipse 20, verso 6, reinarão com ele os 1000 anos. Então nós já começamos a ter uma noção de que esse reinar com Cristo durante 1000 anos será no reino dos céus, não será aqui na terra. Afinal de contas, após a volta de Jesus, não ficará ninguém aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e o 8. Acompanhe comigo. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, diz o verso 8, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler o verso 9 também, que diz assim, ó, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, quando Jesus voltar com os seus anjos, ele vai destruir aqueles que são os ímpios. A Bíblia chama de ímpios aqueles que não entregaram a vida a Jesus. Então estes não terão a segunda chance. Eles serão destruídos imediatamente. O capítulo 2 e o verso 8, o apóstolo Paulo ele vai repetir praticamente a mesma coisa. Olha o que diz aqui, ó, capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca,
e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, de acordo com Paulo, quando Jesus voltar, os ímpios, eles não ficarão para uma segunda chance. Não, eles serão destruídos imediatamente. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 14, diz que na volta de Cristo, os montes e ilhas se moverão do seu lugar. E diz que pessoas ímpios, eles irão correr para as cavernas, para lugares, que supostamente é seguro, e pedindo para que essas rochas caiam por cima deles. Eles vão buscar a morte na volta de Jesus. Então, após a volta de Cristo, meu amigo, não haverá oportunidade de acordo com os textos que eu estou lendo, de acordo com a Bíblia. O profeta Jeremias, no capítulo 4, a partir do verso 23, ele teve uma visão da terra após a segunda vinda de Jesus. E ele disse o que está aqui, ele disse assim: olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Verso 24. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda. Verso 26. E eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O profeta Jeremias, desde o Antigo Testamento, tendo essa visão do fim, ele já via a terra sem forma e vazia. Ele já via cidades completamente destruídas. Quando o profeta disse que a terra estará sem forma e vazia, leva a nossa mente lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 2, quando Deus começou a criar o mundo, diz que a terra era sem forma e vazia. Então, este mundo, após a volta de Cristo, ele estará parecido com o mundo antes de ser criado. Agora, quem somente ficará aqui na terra? Haverá um ser aqui na terra após a volta de Jesus. Tudo estará destruído. Não terá ninguém vivo, com exceção deste ser. Apocalipse capítulo 20 e o verso de 1 a 3 vai dizer o seguinte, acompanhem comigo. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Satanás ficará acorrentado no sentido de que ele não vai ter ninguém a quem ele tentar, porque não estará ninguém vivo. E diz a Bíblia, por 1000 anos. Agora, se Satanás estará aqui acorrentado por 1000 anos, os salvos estarão lá no céu. O que eles estarão fazendo lá? Quando você lê o versículo 4 de Apocalipse, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando João diz que ele viu almas, é uma referência a pessoa, ser humano, porque de acordo com a Bíblia, a alma é um ser humano. Então ele viu seres humanos a quem foi dada a autoridade de julgar. E diz que estes não adoraram a besta. A besta ainda não se levantou. A besta ainda não está reivindicando adoração para si. Isso significa que no futuro vai ter pessoas que vai resistir a adorar a besta e elas serão mortas por serem fiéis a Cristo. Mas o profeta João viu essas pessoas reinando com Cristo, ou seja, eles ressuscitaram. E diz a Bíblia, o final do verso 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então os salvos estarão nos céus, reinando com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos, ou seja,
o período do milênio, os salvos estarão reinando com Cristo. O apóstolo Paulo, no livro na carta aos Coríntios, na primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, os santos, os cristãos, eles irão participar do juízo. O apóstolo Paulo disse, ele está falando isso aqui em um contexto de juízo, em um contexto de julgamento, e diz que estes julgarão os salvos, nós iremos julgar até mesmo os anjos. Que anjos são esses? Não são os anjos bons. Nós iremos julgar os anjos maus. No último tema, nós aprendemos sobre o juízo. Agora, o juízo na Bíblia, quando você começa a estudar aquele tema de maneira mais profunda, eu apenas passo aqui, digamos que um resumo, para que você tenha desejo de se aprofundar para conhecer mais sobre o tema. O juízo bíblico, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, ela acontece antes da volta de Cristo, está acontecendo hoje. É por isso que o apóstolo Paulo diz que em 2 Coríntios 5,10, que todos deverão comparecer perante o juiz, isto é, o nosso nome estará diante de Deus para ser julgado. E Apocalipse 22:12 diz que quando ele voltar a essa terra, ele vai voltar com a recompensa, com a decisão tomada. Isso significa que um juízo foi feito antes da volta dele. E a Bíblia diz que durante o milênio os salvos estarão no céu, reinando com Cristo, participando da segunda fase do juízo. Os livros serão abertos e nós iremos ver cada caso. Por quê que um se salvou e o outro não? Pessoas que estavam na igreja, mas não estarão lá durante o milênio, não estarão no céu. Por quê? Os livros se abrirão e nós veremos o porquê da sua perdição. Pessoas que nunca foram na igreja, morreu sem ir na igreja e estarão lá no céu. E nós iremos abrir os livros de registros e veremos o porquê da sua salvação, é claro. Todos que irão para lá, irão por meio de Jesus. Muitas pessoas morreram e antes de morrer, elas entregaram a vida a Jesus. Então, na segunda fase do juízo, nós iremos analisar o porquê da salvação de uns e da perdição de outros. E a terceira fase do juízo vai acontecer após o milênio. Por falar nisso, quando você vai para o verso 7 de Apocalipse, capítulo 20, olha o que diz Apocalipse 20, verso 7. O que vai acontecer quando se completar os 1000 anos? Diz assim, quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Lembra que no verso 3 diz que ele ficaria preso por 1000 anos e depois era necessário que ele fosse solto por pouco tempo? Agora o verso 7 vai dizer que ele será solto da sua prisão no final do milênio. Por que ele será solto? Porque a segunda ressurreição aconteceu. Então, em algum momento, antes do fim do milênio, vai acontecer a segunda ressurreição, onde os ímpios ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Satanás agora vai ser solto por quê? Porque ele vai ter pessoas a quem tentar. A cidade santa, após os 1000 anos, vai estar descendo do céu com todos os salvos dentro. Que maravilha! E sabe o que é que vai acontecer? Quando a cidade estiver descendo com os salvos dentro, Satanás irá reunir todos os perdidos. E olha o que diz o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram. Eles irão como que se fosse cercar o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Veja, a cidade santa próxima à terra, com todos os salvos dentro. Satanás reunia agora o exército de perdidos
e vai tentar tomar a cidade santa à força. Nós não sabemos os meios que ele irá usar, mas ele irá tentar tomar a cidade santa à força. Diz a Bíblia que descerá fogo do céu e vai destruí-los para sempre. Agora, este mesmo fogo que Jesus irá mandar sobre a terra, ele irá queimar, obviamente, fogo eterno, irá purificar essa terra. Esse fogo eterno não significa que ele ficará queimando eternamente, para sempre. A Bíblia diz em Ezequiel 33, verso 11, o profeta disse assim, eu vou ler esse texto para você, é interessante. Diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Então Deus, ele não tem prazer na morte do perverso. Aquele fogo eterno que irá descer, ele vai ser eterno nas suas consequências, porque vai destruir tudo para sempre. É por isso que lá em Judas, capítulo 1, verso 7, diz que o fogo que caiu em Sodoma e Gomorra foi um exemplo do fogo eterno que irá ser derramado para Satanás e os perdidos. Bom, Sodoma e Gomorra não está queimando eternamente hoje. Então o fogo será eterno nas suas consequências, não na sua duração. Após esse fogo queimar tudo, essa terra será restaurada, ela será renovada. Apocalipse 21, versículo de 1 a 13 vai responder: quando que Jesus habitará nesta terra com os salvos, nesta terra renovada? Apocalipse 21, verso de 1 a 3 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o verso 4 vai dizer que Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então, de acordo com a Bíblia, esse tema do milênio é um tema muito bonito. Eu vou recapitular. Jesus vai voltar após o evangelho ser pregado. Jesus irá destruir todos os ímpios. Jesus irá ressuscitar os salvos. E os vivos salvos serão transformados. Em um só grupo de pessoas será arrebatado para o encontro do Senhor nos ares. E eles irão para a cidade santa. Essa terra ficará destruída, somente Satanás estará aqui preso em uma cadeia de circunstância, porque ele não terá ninguém a quem tentar. Durante os 1000 anos, os salvos estarão com Cristo no céu reinando, participando da segunda fase do juízo, como disse João, como disse o apóstolo Paulo. E depois que terminar os 1000 anos, Jesus ele virá descendo com a cidade santa e todos os salvos. Os ímpios serão ressuscitados. Satanás vai reunir aquele grupo de perdidos para tentar tomar a cidade santa. Nesse momento, vai descer fogo do céu, vai destruí-los completamente, como diz a Bíblia. E Jesus irá recriar essa terra e a cidade santa será a capital da nova terra. E a Bíblia diz que Deus habitará com eles, com os salvos, com nós, para sempre. Então, de acordo com a Bíblia, o milênio será no céu. E após os 1000 anos, aí sim, Cristo descerá a essa terra para reinar para sempre com os salvos nessa terra renovada. Fogo. Jesus não quer, como diz a Bíblia, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja que nós nos convertamos dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Deus amou ao mundo tanto que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não quer que você se perca. Jesus não quer que eu me perca. É por isso que Ele está enviando essas mensagens de advertência para você. É por isso que o Evangelho está sendo pregado, porque depois que Jesus voltar,
não haverá mais oportunidade de salvação. Você deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus? É o desejo do seu coração um dia estar com Ele eternamente? Então que o Senhor Jesus possa ajudar você a se firmar nos caminhos dele, para que quando Ele voltar, mesmo que estejamos mortos, seremos ressuscitados e passaremos estes 1000 anos com Cristo no céu e depois retornaremos para essa terra, onde ela será renovada e viveremos com Jesus eternamente. E nunca mais haverá morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém?